Olá, muito bom ter você aqui comigo para mais uma aula da Semana da Inteligência Emocional. Eu fico muito feliz com a sua presença, já que o meu motivo e compromisso é contribuir com a transformação da sua inteligência emocional e o seu desenvolvimento pessoal. E para que essa transformação aconteça, nós precisamos percorrer ainda um caminho. E aqui nesse vídeo nós estaremos avançando um pouco mais nessa direção. Na aula anterior, nós falamos sobre o impacto que a inteligência emocional pode ter e produzir na transformação da vida de qualquer um, nos seus diversos pilares, seja ele nas relações pessoais, na vida amorosa, na performance no trabalho, na maneira que iria ganhar mais dinheiro, conquistar seus sonhos e objetivos, na sua saúde, na educação dos filhos, na ajuda ao próximo, seja qual for. Muitos acreditam erradamente que inteligência emocional se trata apenas de um assunto relativo a se tornar uma pessoa mais espiritualizada, paciente, resignada, sem entender que, na verdade, a inteligência emocional é o que faz você ter atitudes e decisões que vão melhorar a sua performance no trabalho, favorecendo a sua promoção e, com isso, um ganho maior de salário, por exemplo. Vai determinar a sua segurança física nas reações e ações cotidianas, no trânsito, no metrô, no ônibus, fazendo você chegar em casa de forma segura e tranquila. Irá determinar o quanto será feliz no seu relacionamento amoroso, na educação dos seus filhos, no investimento certo do dinheiro que você vai passar a ter e aplicar. Isso só para dar alguns exemplos, para desmistificar esse pensamento de que inteligência emocional é para trabalhar sentimentos. É tudo isso e muito mais. Eu vou contar agora uma história para você que explica como o nosso cérebro é capaz de influenciar a nossa performance de vida. É a história da americana Diane Van Der, uma recordista mundial de ultramaratona. Ela é simplesmente capaz de correr uma distância de 1.600 quilômetros, o que seria o equivalente a você correr do Rio de Janeiro até Porto Alegre em menos de 23 dias. Isso com 52 anos de idade. Até os seus 28 anos de idade, seu esporte era o tênis. Foi quando começou a manifestar uma espécie de epilepsia, que em 70% dos casos é tratada com medicação, mas no caso dela, somente uma cirurgia seria capaz de resolver o seu problema. De forma bem simplificada, a epilepsia é uma espécie de curto-circuito no cérebro, dos sinais elétricos cerebrais, que provocam uma espécie de convulsão. E a cada crise há uma desorganização das sinapses neurais, criando risco de sequelas que podem ser irreversíveis. Após 10 anos de tentativa de controlar suas crises com diversas medicações, ela finalmente foi submetida a um procedimento cirúrgico. Após 12 horas de cirurgia, foi retirada uma parte do seu lobo temporal direito, do tamanho de um limão, exatamente no local onde o foco das convulsões ocorria. Os ataques epiléticos passaram de imediato, depois dessa intervenção cirúrgica. Porém, alguns efeitos colaterais passaram a afetar Diane. Sua memória recente ficou comprometida. Isso ocorreu porque no lobo temporal direito estão redes de neurônios importantes em responsabilizar-se pelo armazenamento de lembranças de curto prazo, tipo o que você tomou de café da manhã. Essa memória de curto prazo, para ela, ficou comprometida. 2 anos depois da cirurgia, Diane começou a praticar corrida e percebeu que conseguia resultados iniciais já surpreendentes. Corria longas distâncias sem mesmo ser uma especialista em correr. O que ela descreve é que perde os detalhes. Ela diz que ela não lembra quando iniciou a corrida e assim não tem a noção exata de quantos quilômetros já correu. Seu cérebro não processa essas informações devido à área cerebral que foi modificada. O que aconteceu é que a corredora passou a esquecer da distância que já havia percorrido e assim não percebia o cansaço, permitindo um desempenho invejável. Aos poucos, ela foi realizando marcas e distâncias cada vez mais complexas. Como o cérebro dela não processa o quanto já correu, é como se ela estivesse sempre iniciando a corrida. E isso é interpretado como: estou bem, estou descansada, consigo ir além. Houve uma reconfiguração mental imposta pelo problema causado pela cirurgia, que tratou uma coisa, mas que impôs outra como consequência.
Impressionante isso, não é mesmo? Isso que aconteceu com essa mulher foi produzido por uma condição cirúrgica e a partir de uma doença nervosa específica. Mas da mesma forma que foi modificado cirurgicamente uma área cerebral que inibiu certos comandos neurais, nós podemos dar comandos conscientes ao nosso cérebro que vão modificar sua percepção da realidade e fazer com que consigamos coisas também extraordinárias. Isso se chama plasticidade cerebral, a capacidade de modificação e adaptação das conexões cerebrais, fazendo com que novas redes neurais se formem e assim um novo funcionamento, uma nova maneira de pensar, sentir e agir se estabeleça. E isso é possível de fazer a partir, entre outras formas, de mudanças de comandos internos. Comandos internos significa comunicação. O que você comunica com você na sua mente, você muda suas percepções e conexões neurais. Quer ver um exemplo para você colocar na sua vida prática? Quando você estiver cansado, esgotado e ainda precisando realizar, você pode dar um comando ao seu cérebro de que ainda consegue mais. Quando estiver irritado, consegue dar o comando ao seu cérebro de que pode se equilibrar e agir com ponderação. Quando estiver triste, você pode dar o comando ao seu cérebro e mudar o seu estado de recurso emocional, disparando outras percepções de sentimento. Diga para si mesmo, se for preciso, em voz alta, que não está nada cansado e pode mais, que a irritação que está sentindo é apenas uma bobagem passageira e que você tem coisas mais importantes para fazer. Diga para si mesmo que existem coisas maravilhosas na sua vida e que essa situação que lhe entristece é, como tudo, passageira. Mas veja o detalhe disso: falar e sentir o que está falando, comunicar e sentir, a conexão tem que ser positiva. Com isso, o seu cérebro bloqueia a passagem de sinais neurais indesejados e se ocupa de sentimentos que irão blindar as suas emoções. Fale com convicção máxima e certeza, principalmente de estar gerando sentimento positivo. Falando especificamente de emoções, eu vou agora aprofundar um pouco mais este tema com você e ensinar a você uma outra técnica simples, mas tremendamente poderosa, que irá ajudar muito a você desenvolver um controle rápido e eficaz e transformador da sua vida diante das diversas situações que você pode viver, seja no trabalho, na rua, com uma pessoa que você se relaciona amorosamente, no momento de tomar decisões importantes, etc. Apesar de parecer fácil, conceituar emoção muitas vezes acaba sendo mais difícil do que parece. E para entender sobre ter inteligência emocional, a primeira coisa, você já sabe, é saber o que a emoção e sentimentos têm a ver. Uma vez que pode não parecer, mas são coisas diferentes, ao mesmo tempo que estão intimamente interligadas. Então, para entender melhor isso, podemos começar pensando que emoções são geradas na nossa mente para assimilar a presença de algo importante ou significante na nossa vida e que vai nos fazer agir de alguma forma. Pense em algum sentimento do tipo medo, raiva, amor, alegria. Aqui eu já destaco uma coisa importante. A emoção nos faz agir, nos faz mover, seja para fugir, seja para lutar, seja para nos aproximar, seja para reconhecer. A emoção é motivo de se mover. Emoção é um processo complexo que envolve múltiplas manifestações em nosso organismo, que vai além de um sentimento interpretado na mente, mas envolve toda uma gama de manifestações pela fisiologia corporal, que pode passar pelo aumento de batimento cardíaco, liberação de diferentes hormônios pelo corpo, mudança de fluxo sanguíneo para os músculos, ereção de pelos do corpo, arrepios, dor de estômago, boca seca, entre outras diversas mudanças fisiológicas do nosso organismo. Sabe quando você leva um susto? Entende que não foi somente uma sensação ruim que você sentiu, mas todo o seu corpo sofre manifestações como coração acelerado, pernas bambas, boca seca, nó na garganta, entre outras sensações estranhas? As alterações fisiológicas do nosso organismo podem nos levar a nos aproximar, entrar em confronto ou fugir, por exemplo. Além disso, as emoções, além de sinalizar algo dentro de nós, é um eficiente sinalizador intragrupal entre indivíduos, já que nós podemos reconhecer as emoções um dos outros e assim comunicar situações e decisões que são relevantes para os que estão ao nosso redor. Expressões faciais, por exemplo, relativas a emoções básicas, tais como alegria,
tristeza, medo, raiva, surpresa e asco ou desprezo estão presentes nas diversas culturas humanas, o que faz com que mesmo entre indivíduos de culturas bem diferentes e distantes, são facilmente identificadas. Seja um angolano, um americano, um alemão, um francês, um australiano, japonês, russo ou brasileiro, emoções básicas se manifestam da mesma forma. Os processos cognitivos e emocionais estão profundamente entrelaçados no funcionamento do cérebro. E isso é importante para que o nosso comportamento mais adequado seja selecionado em momentos importantes da nossa vida. Entenda que, enquanto a emoção é um fenômeno que não está sob o nosso controle absoluto de existir, a consciência emocional nos dá, sim, essa condição. Consciência emocional aqui significa a interpretação dessa emoção, que vamos chamar de sentimento. Diante da percepção deste sentimento, medo, raiva, ódio, ciúme, decepção, podemos, sim, gerenciar, controlar e agir da forma que desejamos. As emoções são inevitáveis de surgir, mas os sentimentos gerados são plenamente possíveis de se controlar e gerenciar. Imagina você em uma reunião de trabalho, que você vai ter que apresentar um projeto para os donos da empresa. Ou você diante da necessidade de ter uma conversa definitiva e esclarecedora com alguém que você se relaciona afetivamente. Você diante de uma situação de briga, de trânsito, em que um sujeito irado dá uma fechada no seu carro e tenta arrumar confusão com você. Você tendo que decidir se compra esse ou aquele imóvel que a princípio vai ser para o resto da sua vida. A escolha da carreira que vai seguir, o momento da prova ou concurso que irá determinar uma mudança radical na sua história de vida se conseguir passar e tantas situações que poderíamos aqui destacar que você precisa necessariamente estar no comando dos seus sentimentos e assim agir da melhor forma para que tenha o melhor resultado. E com isso, viva o tão almejado momento de felicidade. Isso é exercício pleno de inteligência emocional. Então, inteligência emocional é essa habilidade de perceber, reconhecer as suas próprias emoções e as emoções das pessoas com as quais você está se relacionando. E assim, tomar as melhores decisões de ações e comportamento. Se você tem uma boa inteligência racional, cognitiva, mas não desenvolveu uma significativa inteligência emocional, você não tem muita coisa. Por melhor que seja a sua capacidade intelectual, os resultados na vida, cerca de 85% dependem da sua inteligência emocional e não intelectual. Talvez você ache que alcançar resultados plenos e tremendamente positivos seja muito complicado e difícil. Garanto a você que não. Para te provar isso, me deixa fazer uma pequena pausa rapidinho aqui para te mostrar alguns casos de pessoas que escolheram acreditar em um processo efetivo de mudança e seguindo comigo um programa de treinamento baseado em inteligência emocional e neurociência, conseguiram resultados extraordinários. Para que vejam que isso é uma realidade e é possível para todos, e isso inclui você, olha esses depoimentos e rapidinho eu volto para terminar o que eu preciso ainda te dizer. Eu procurei o Gustavo como coaching porque eu sentia que a minha vida, principalmente a profissional, estava parada. Eu tentava, eu lutava, mas eu não saía do mesmo ponto. Com o trabalho que o Gustavo fez comigo sobre me ajudando a desenvolver minha inteligência emocional, eu mudei muito minha forma de agir na minha vida. Sabia o que eu queria antes, aliás, eu achava que eu sabia e eu percebi que eu não tinha exatamente um foco tão certo como o trabalho que o Gustavo fez comigo. Então eu sinto que eu tive muito mais estabilidade emocional de ir em busca do que eu queria, de saber o que eu buscava, de ter determinação para tudo isso. Então eu sou muito grata ao Gustavo. Bom, menos de um ano depois, eu estou fazendo uma exposição individual numa galeria enorme, com 20 trabalhos só meus. Foi um super sucesso, o lançamento foi agora, dia 8 de agosto, em São Paulo. E vendi bastante, as coisas estão encaminhando super bem. Eu sinto como se as coisas começaram a acontecer a partir do momento que eu sabia exatamente aonde eu queria estar e passei a colocar minha energia um passo de cada vez, um degrau de cada vez.
Trabalhava muito, muito em Brasília, tinha minha vida totalmente independente, meu apartamento, as minhas coisas. E de um momento ao outro tudo mudou. Eu vim fazer parte de um projeto de vida juntos, de construir nossa família, e deixei a minha partezinha lá para trás, lá no Brasil. E aí começa um processo que às vezes a gente não está preparado para enfrentar, muitos estrangeiros não estão, muitos colegas passaram por isso aqui, que eu conheço de outras nacionalidades também, e não é fácil ser estrangeiro. Me sentia muito frustrada por não estar exercendo minha profissão aqui, por uma questão burocrática, por uma série de outras coisas. Então tudo isso me trouxe muitas dificuldades. E eu resolvi procurar esse grande mestre, professor Gustavo Carvalho, que me deu ferramentas que me ajudaram muito, muito, muito em todo esse meu processo. Passei por todos os sentimentos de uma forma muito mais saudável e que isso não me paralisava. Não que você deve excluir isso da sua vida, que isso não existe, você excluir a dor, a alegria, não tem sentimento, você tem que passar por ele e saber lidar com ele da melhor forma possível, tirando proveito do sofrimento para evoluir, tirando proveito dos momentos de alegria e vivendo a vida da melhor forma possível. Isso é inteligência emocional. Foi o que eu ganhei muito nesse processo, que foi um processo muito lindo e libertador. E mais importante que isso é você aprender que na vida é muito pouco você ser só uma coisa. Então eu descobri uma nova profissão. Hoje eu brinco que eu não sou escritora, estou escritora. Porque, nossa, está sendo muito gostoso isso. Mas mesmo no início, para aceitar tudo isso, para buscar tudo isso e me identificar como escritora, foi todo um processo de você se aceitar e dar valor às coisas que você tem também. Isso é muito importante. E hoje eu estou sendo muito feliz fazendo isso, muito feliz com as oportunidades que estão me aparecendo. Lembre que o desenvolvimento da sua inteligência emocional e seu desenvolvimento pessoal exige constância e persistência. Foi isso que essas pessoas fizeram. E, em pouco tempo, alcançaram resultados impressionantes de mudança e realização. Você precisa aprender a blindar a sua mente sempre que os sentimentos de procrastinação, desânimo, não merecimento estiverem invadindo você. Você precisa aprender a construir uma disciplina mental de visualização da sua vida como algo possível, mudando os seus sentimentos equivocados e tóxicos. Outra coisa importante, não se cobre com as falhas. No início você vai ter mais dificuldades. Talvez se veja perdendo foco e caindo nas suas armadilhas mentais de sempre. Não se cobre de forma dura demais, mas corrija isso imediatamente. O foco na solução é outra necessidade que deve existir para quem deseja ter uma performance maior e um desenvolvimento pessoal compatível com quem deseja crescer, ganhar e realizar. Esse é outro tema que desenvolvo em meus cursos, seja para coaching ou pessoas como você, que deseja mais, precisa mais e merece mais. Agora veja, se você percebeu que essa sua comunicação interna está minando as suas possibilidades de ação, criando os sentimentos tóxicos que só te atrapalham, mude o foco, corrija isso imediatamente e retome o que deseja alcançar. Para isso, eu vou ensinar outra coisa importante para você usar a partir de agora. O seu cérebro sempre irá querer levar você para a sua zona de prazer. Sempre vai querer que você esteja em sua zona de felicidade e bem-estar. Muitos confundem isso e criam no lugar da zona de prazer uma zona de conforto, que na verdade se transforma em pouco tempo na sua zona de dor. A própria pessoa escolhe e determina isso. Se isso significa ficar sentado na frente do sofá, comendo e bebendo desregradamente, assim será. Se isso significa viver de vitimismo e coitadismo, achando que assim terá amor e atenção, assim será. Se for reclamando de tudo e se auto-sabotando, dando desculpa para tudo que não faz,
assim será. Se isso significa ganhar seu salário medíocre, pagar suas contas e nada sobrar no final do mês, achando que assim, pelo menos, não precisa se expor, não precisa ter trabalho de lutar por uma promoção, assim será. Se isso significa passar por cima do seu respeito próprio e se submeter à vontade das outras pessoas e assim sentir que pelo menos não precisa se expor e ter que conquistar o seu espaço na vida, assim será. Mas se você constrói em sua mente que sua zona de prazer é ter um corpo bonito, um corpo saudável, é ter uma vida respeitada pela sua ponderação, equilíbrio emocional, empatia com todos e bondade no coração, se constrói como zona de prazer uma atuação profissional produtiva, com ganhos e mais ganhos, com ações agregadoras e positivas, assim será. E como construir essa zona de prazer eliminando a sua zona de dor? Com condicionamento certo de inteligência emocional. Isso é perfeitamente possível. Lembre-se também que pequenas ações, pequenas atitudes são capazes de gerar grandes resultados. Por isso você precisa muito de autocontrole nas mínimas percepções das suas mudanças de emoções e sentimentos. Outra coisa importante, o mais importante não é o que você sente, e sim o que você faz com os seus sentimentos. Ter inteligência emocional não significa ser santo, ser perfeito, não sentir nada de errado. Não se cobre dessa forma. Ter inteligência é saber gerenciar estes sentimentos e agir e reagir de forma a acertar, a construir resultados positivos e que construa ganhos naquilo que está vivendo, seja no trabalho, na vida familiar, na vida social, em tudo. Se você gostou do conteúdo que eu apresentei nessa aula, acredito que vai gostar ainda mais do presente que eu preparei para você. Um e-book feito exclusivamente para os alunos da Semana da Inteligência Emocional, com um conteúdo muito especial para você desenvolver ainda mais habilidades e possibilidades de ser uma pessoa ainda melhor, viver e avançar o que tanto deseja para você. Nesse e-book eu trato de temas aqui discutidos e acrescento outras dicas importantes sobre desenvolvimento pessoal e alta performance. Assim, mesmo que essa sequência de vídeos saia do ar, você terá um material só seu para consultar quando desejar. Tenho certeza que será uma leitura muito importante para acrescentar ainda mais as possibilidades de você aumentar a sua performance e inteligência emocional. Você pode baixar esse e-book no link que está aqui abaixo desse vídeo. Lembre-se que é preciso adotar a atitude certa para quebrar determinados hábitos e sair do círculo vicioso da rotina que nos prende à estagnação de querer fazer, saber o que fazer e mesmo assim não realizar. Algumas pessoas fazem isso muito bem e é sobre o que elas fazem que eu ensino no curso de Inteligência Emocional e Desenvolvimento Pessoal, que se inicia no final dessa nossa Semana da Inteligência Emocional. Mas isso eu volto a falar na nossa próxima aula. Coloque aqui embaixo os seus comentários, as suas percepções, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões. Eu, particularmente, leio todos e, na medida do possível, vou respondendo cada um dos comentários que vocês escrevem. E se está sendo bom para você, indique para seus amigos e parentes que precisam conhecer isso também. Vamos dividir e compartilhar com o máximo de pessoas a possibilidade de construirmos pessoas melhores e um mundo melhor. E não deixe de assistir a nossa próxima aula. Eu tenho certeza que você vai gostar muito sobre o que eu tenho para trazer para você. Antes de me despedir, eu gostaria só de dizer que estou muito feliz de ver os comentários que eu tenho recebido e o feedback tão positivo de centenas de mensagens comentando como estão se beneficiando deste processo, desse conteúdo que eu estou apresentando para vocês e que realmente é muito importante. Espero de alguma maneira poder ajudar você a caminhar rumo a atingir, com esses vídeos, um desenvolvimento ainda maior naquilo que deseja alcançar como conquistas na sua vida. Eu fico por aqui, um grande abraço para você, te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!